Boa tarde, queridos amigos da sala 57. Eu não poderia hoje ficar sem gravar esse áudio mesmo nesse horário, para que você e eu pudéssemos ter essa orientação, essa reflexão da palavra. Me perdoem o horário, amados, eu estou em treinamento nessa semana e na outra semana, e os meus horários estão complicadíssimos, mas estou me ajustando, né? Encontrando uma forma de me ajustar para que você não fique sem o material diário, tá bom? Esse Ruth capítulo 4 é o capítulo de ontem. E como nós tivemos o jejum, então eu sempre no dia do jejum eu não gravo, mas hoje eu já deveria estar gravando o primeiro Samuel. Inclusive eu vou gravar ele daqui a pouco. Faço questão de colocar para você os dois áudios hoje. Peço que você tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Diante da mensagem de hoje, mas eu não poderia deixar em branco o fim da história de Ruth, até porque é uma história simplesmente singular, extraordinária e que merece menção. Ruth e Boaz casaram. Boaz comprou ali a herança, né, de Noemi, as terras, as dívidas. Isso, ele tinha um primo que tinha o direito, mas o primo, por estar mais preocupado com o recurso financeiro, acabou perdendo a bênção, né, que era essa mulher virtuosa. E o Senhor então concede que eles tenham um filho, e esse filho é exatamente Obed. Obed é o pai de Jessé, Jessé que foi o pai de Davi, Davi que foi o pai de Salomão, e aí a descendência, né, vai passando até chegar na pessoa de Jesus Cristo. Se você pegar o livro de Mateus, capítulo 1, você vai observar algo muito interessante na genealogia de Cristo. Vai passando por todas as famílias até chegar exatamente em Jesus Cristo. E na genealogia de Cristo, nós encontramos algumas mulheres, né? O nome delas sendo citado. Primeira, que nós encontramos Raabe. Raabe é aquela prostituta que nós vimos há poucos dias atrás, né? Alguns dias atrás, né? Na verdade, quando nós iniciamos o estudo do livro de Josué. Aquela que protegeu os espias contra os moradores de Jericó e que Deus preservou Raabe e a sua família. E mais à frente, seguindo a genealogia, nós encontramos exatamente Ruth, essa mulher moabita que abandonou tudo para seguir a sua sogra Noemi e que o Senhor permitiu que ela se encontrasse com Boaz e que eles tivessem aí a constituição de um novo casamento, de uma família, do qual deriva então a descendência de Davi e lá na frente chega a Jesus Cristo. Amigos, é exatamente esse um dos motivos pelos quais a história de Ruth está registrada nas Escrituras. Não somente pelo papel dela como uma moabita, não somente pelas virtudes dela como uma mulher, mas também porque ela faz parte da descendência do Messias. Eu gostaria que você entendesse algo muito importante no final dessa história de Ruth. Além de nós observarmos o comportamento dela, além de nós buscarmos imitar esse comportamento, você e eu precisamos entender que o final da história, o final da história, ele está reservado para as mãos de Deus. Deus ele pode mudar o fim da nossa história. Queridos, não importa qual tenha sido o berço que você nasceu, não importa qual tenha sido a sua origem, não importa qual tenha sido as circunstâncias, Deus pode colocar um final da nossa história de uma forma extraordinária, poderosa e grandiosa nas mãos deles, não aos olhos humanos. Eu não estou falando aqui de grandeza humana, de grandeza secular. Eu estou falando aqui de grandeza para o reino. Talvez você olhe para si mesmo, talvez você olhe para a sua família, se ache como alguém que é incapaz
ou considera que você talvez não tenha todas as virtudes, todas as habilidades e qualidades que algumas outras pessoas ou famílias possuem para que você possa ser algo para Deus. Deus não leva em consideração essas coisas. Essa aí é a fita métrica humana, mas não é a fita métrica divina. Deus, ele leva em consideração a sua predisposição, a inclinação do seu coração para aquilo que ele deseja fazer em você e através de você. Então, não importa a sua origem. Se você se permitir ser uma bênção nas mãos de Deus, você será exaltado na presença do Eterno. A história de Ruth nos ensina isso. Outra coisa extraordinária que nós encontramos nessa história é que para Deus, ele trabalha com todas as pessoas. Todas as pessoas. Às vezes talvez se você e eu fôssemos escrever a história de Jesus, nós buscaríamos encontrar as melhores famílias, os maiores sobrenomes, os maiores guerreiros. No entanto, a genealogia de Cristo está, de certa forma, manchada com histórias de mulheres que não eram descendência natural dos judeus, mas que Deus as incluiu ali por causa do testemunho que elas deram. Deus pode trabalhar com todas as coisas. Deus pode trabalhar com todas as pessoas. E isso é bom, porque Deus pode trabalhar comigo e com você. Talvez aos olhos humanos não tenhamos tantas virtudes, tantas qualidades, mas aos olhos de Deus não. Deus, ele sempre enxerga aquilo que você pode se tornar nas mãos dele e não apenas aquilo que você é no momento presente. Por isso ele não desiste. Por isso o amor dele é incondicional para comigo e para com você. Coisa linda, né, amados? Coisa linda. Agora, eu vou gravar aqui abaixo o áudio do livro de 1 Samuel, um livro extraordinário.